ouvintes! Hoje vai rolar um novo podcast no canal, com a ajuda dos participantes aqui. A gente pensou um nome muito bom, incrível de bom, perfeito de bom. O nome é Tem Muito Caster. E vamos conhecer os participantes. Que animação, hein, primo? Você não vai se apresentar? Uma coisa engraçada é que eu nunca me apresentei no meu vídeo, e eu vou manter assim. Então eu vou me apresentar, sou Bruno. Prazer aí, primeira participação aqui no canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, players, desbravadores de dungeon, caçadores de dragão ressentidos. Meu nome é Daniel Araújo, ou Daniel Rabicho, como quiserem, e nenhum mestre me colocou pra matar um dragão ainda. Ah, eu também quero ter uma abertura legal dessa. Você teve essa oportunidade. Ah, claro. Então, Bruce. Vai agora, faz agora, vai. Bruce, naquele espaço que eu deixei sem Vazio. falar nada, naquele vazio que eu deixei, você pode botar uma música do Michael Jackson. Pode botar Billie Jean, tá? Isso é uma copyright, muito bom. Engraçado que a gente sai do Nerdcast, mas o Nerdcast não sai da gente, né? Porque acho que tem alguma referência ao Michael Jackson na intro do Nerdcast também, então... E outra coisa, Bruno, interessante você achar que eu vou realmente editar isso pra encaixar junto com o seu negócio, não vou botar só isso inteiro, sem edição. Diguinho. Bom dia, players. Eu sou o Diguinho. Acho que é isso. Olá, jogadores e jogadoras de RPG. Eu sou a Ela, eu jogo desde 2017 e eu nunca matei um dragão, mas eu já lutei contra um Wyvern. Por mais que vocês estejam pensando, o tema hoje não é dragão, mas belas intros, melhores que as minhas. Eu sou o Bruce e hoje a gente vai falar sobre primeira vez no RPG, como é que você conheceu, primeira vez que você jogou, primeira vez que você misturou e primeiro personagem, coisas assim, e os tópicos que surgem com isso. Posso jogar uma curiosidade? Pode. Sabia que o Wyvern, traduzido pra... Ah, não, eu selecionei italiano, deixa. Mas fala. Mas fala assim. Não, fala, em italiano. O Wyvern em italiano é viverna, mas em português não tem tradução. Mas eu gosto agora de viverna, vou chamá-los assim. É um nome muito bom. Eu acho que falta um pouco da tradução. Eu gosto às vezes quando eles traduzem. Tipo, eu acho muito bom que agora Bugbear é Bugurso. O Hoffling, ele é pequenino, né? Um negócio desse. Isso é tradução de biblioteca élfica? Não, isso é uma tradução de Galápagos. Ah, sério? Vai lançar pela Galápagos? Já lançou pela Galápagos. Então, ó, Galápagos, patrocina nós, hein? Estamos falando aqui de graça, mas vamos falar mais um pouco, hein? É uma merda, pequenino. Uma merda de tradução. Mas se pagar, a gente gosta. Tiferino, Ó, adoro. calma. Odeio. Mr. Galápagos, estamos aqui pra... Pequenino, bom. Podia ser uma menleta, mas ainda assim pequenino é bom. Sem dúvida. Inclusive, puxando meu primeiro personagem de Dungeons and Dragons foi o Homem-Leta. Olha só. Quem joga mais tempo daqui sou eu e meu querido amigo Bruno. Eu não lembro como eu descobri RPG, mas eu acho que foi vendo alguma série, algum desenho, alguma coisa assim. Eu fiquei interessado, vi o nome, corri atrás, e lá que eu encontrei o famoso Nerdcast de RPG medieval número 1. Eu acredito que isso foi em 2013, mais ou menos. E lá eu descobri o RPG e fiquei super interessado, parecia tão divertido. E aí eu chamei meus amiguinhos da escola, mesmo que o Bruno não era meu amigo da escola, ele já foi meu amigo da escola. Na época eu não estudava com ele, mas eu chamei 2 amigos da minha escola e o meu amigo Bruno pra jogar, e a gente se juntou. Não foi, Bruno? Foi. Fui eu, você e os finados, já não falo há muito tempo, Pastilha e Siron, para preservar suas faces e nomes. E a gente se juntou e a gente não sabia por onde começar. Pra mim, eu já conhecia RPG, na verdade Dungeons and Dragons, porque eu assistia o desenho Caverna do Dragão, que meus pais me mostraram, eu gostava bastante, e eu sabia que vinha desse jogo de tabuleiro. E aí, conforme eu fui crescendo, eu sabia que existia esse jogo meio maluco, que tinha uma cacetada de regra, um bando de livro pra ler, e eu falava, cara, eu nunca vou conseguir reunir mais 5 amigos para todo mundo ler todos esses livros e interpretar personagens, criar uma história ótima, e de fato não aconteceu, mas a gente tá no caminho para isso. Juntar 5 amigos que leem os livros é um problema até hoje. Sim, mas eu sempre achei que fosse um negócio muito, muito tópico. Fosse um jogo, principalmente porque tudo que eu achava na internet quando era mais novinho era em inglês. Eu não tinha muito acesso fácil, eu não sabia onde tinha os livros. E também é uma época muito onde o gatekeeping do RPG sempre foi muito grande, né?
O hobby do RPG ele sempre foi muito fechado e nunca foi algo, acho que, muito acessível para a maior parte das pessoas. Acho que começou a ficar mais agora com a quinta edição. A gente começou a jogar bem no comecinho da quinta, só que a gente não jogou a quinta. E foi nessa época que eu, Bruno e mais 2 amigos fomos até a famosa loja Point HQ e compramos da mão do querido Tássios a caixa clássica vermelha de D&D da quarta edição, não outra, mas a caixa vermelha da quarta edição, o Starter Set da quarta edição, que vinha com uma mapinha, uma aventura semi-pronta, assim. Eu tava até conversando com o Bruce, cara, eu não faço ideia de quanto custou isso, foi em 2013, né, que a gente jogou. Eu acho que foi uns R$80 no total. Eu não faço ideia de quanto custou e como é que 4 moleques de 13, 14 anos conseguiram comprar livros de RPG tranquilamente. Mas você disse que era um Starter Set, né? Era caixa, não vinha dados, mas vinha com uns tokens. Eu tinha comprado já meus dados, que eu tenho até hoje, sortidos, né? Comprei unidade de cada um, lá na Point HQ mesmo. Sim. E foi R$4 cada um, eu lembro. Uhum. E isso é muito caro. Não, na época não foi R$4 não, na época era menos. E a gente comprou os dados, eu acho que eu comprei os meus por, acho que R$1 cada, R$1,50 cada. E a gente comprou o Starter Set, acho que não foi mais que R$100 assim, a gente dividiu. Ainda é bem caro, R$100 pro Starter Set, ele não vinha muita coisa. Ele vinha com 2 livrinhos, que era o livro do mestre, com regras básicas, e um livro pros players que só tinham 3 classes. Que acho que era o Mago, o Rogue e o Fighter. E não vinha todas as regras. E vinha com uma aventurinha pra você começar a jogar. Eu não sou uma pessoa que usou muito Starter Set depois disso. E a gente não usou nem naquela época, né, Bruno? A gente não leu os livretos. Não, na real eu não lembro como que a gente se reuniu pra, de repente, mestrar. Tanto que eu acho que o livro nem ficou comigo na semana que eu resolvi preparar a sessão, porque eu não lembro de ler. Eu lembro de pesquisar muita coisa e como que eu preparei. Eu resolvi pesquisar uma aventura já pré-feita, li assim os 2 parágrafos iniciais, joguei no meu e-mail pensando por osmose, já que tá no meu e-mail eu vou saber essa porra. E cheguei no dia, tipo, caramba, eu não preparei absolutamente nada. O que eu fiz? Taverna neles. E foi exatamente assim que começou. E aí foi a mente deturpada de um adolescente que deu o corrimento da aventura. A gente tinha o quê nessa época? 13 anos? Eu tinha 13, você tinha 14, de repente Siron tinha 15, eu não lembro se ele era mais velho que você. E a gente fez as fichas no dia, a gente chegou na casa do Siron. E pra fazer as fichas, é claro que a gente não pegou os livretos que a gente comprou, né? E nem pegou, nem devem ter pego as classes que estavam lá. Também não, a gente abriu o famoso site amaldiçoado, mais amaldiçoado antigamente, mas hoje em dia é um pouco melhor. O D&D Wiki, que também é conhecido como site de coisas homebrew, coisas feitas por fãs da 3ª edição de Dungeons & Dragons, nem a edição que a gente estava jogando. Acho que a gente pegou as classes do livro, sim, só que as raças a gente pegou do D&D Wiki. Tanto que você pegou um Doppelganger. Doppelganger. Eu fiz um personagem muito, muito inovador, né? Muito original, que foi um Rogue Doppelganger, e eu não lembro o nome dele. Nem eu. Eu não lembro o nome de ninguém dessa... Hoje em dia eu só chamo ele de Azaghal, porque era o personagem do Azaghal, do NECAS RPG. Os outros jogadores jogaram... Um pegou um Shadow Beam, alguma coisa assim, um Ser das Sombras, o Cavaleiro das Sombras, uma coisa assim. Jogo de fighter ou paladino. E o outro jogador, eu lembro que ele fez uma backstory de, tipo, umas 10 páginas. O personagem era aquela história gigantesca, o cara era um príncipe, foi pro inferno. Toda aquela história enorme pro personagem de nível 1. Mago, elfo. E eu lembro que a gente não usou as regras corretas também, até do Doppelganger, porque eu consegui virar animais. Não, você conseguiu se transformar num dragão, né? Até o final da sessão eu consegui me transformar num dragão, level 1 ainda. E a sessão foi incrível. Eu lembro da taverna. Eu lembro que depois da taverna a gente foi na casa do mago pegar os itens dele. E saindo da casa do mago, depois de eu tentar roubar as coisas dele, porque o meu personagem claramente ele era cleptomaníaco, como todo rogue nível 1 de uma criança de 13, 14 anos. E depois disso teve um maravilhoso, divertido combate com 3 lobos, ou 2. Eu acho que eram 3, porque era o que tinha na ficha, né? Tinham fichinhas no mapa. Sim, tinha os tokenzinhos que a gente botava no mapa pronto, que veio com o Starter Set. E a gente lutou contra os 3 lobos por 4 horas. Não, também não foi tanto tempo. Mas é porque todo mundo tentava fazer de forma tão rebuscada os movimentos e nunca dava certo. Tipo, seu personagem que era... Eu lembro que a gente tinha feito a ficha mesmo, porque eu lembro que você tinha um Athletics bom. Você tinha atletismo lá, mais 5, alguma coisa assim. O Acrobatics. Você não conseguia... o Acrobatics. Você não conseguia subir numa árvore.
Eu rolei 2 vezes pra subir numa árvore, uma coisa assim. Uma belíssima piada, eu acho que você quebrou o braço, algo do tipo. E depois disso a gente foi numa dungeon, encontrou uma fada e eu virei um É o que eu dragão. lembro. Só isso que aconteceu, não aconteceu mais nada. Não aconteceu nada. E foi exatamente isso que aconteceu, e a gente foi comer tacos depois disso. E acabou, a gente ficou 2 anos sem jogar. A gente ficou 2 anos sem jogar, até a minha primeira sessão mestrada, que não foi de D&D, a minha de D&D veio depois, no mesmo ano, mas a minha primeira sessão foi usando o sistema de Star Wars D20, também inspirado no RPG Cyberpunk agora, e era um sistema... Eu também não sabia direito como mestrar o sistema, mas a gente fez personagem, a gente realmente mexeu nas coisas. Eu fiz um pouco homebrew ali no sistema, né? Criei um pouquinho do meu, a gente organizou algumas coisas. Porque eu não consegui achar os livros do Star Wars D20. E era meu próprio cenário, que era uma coisa meio pós-apocalíptica, misturado com cyberpunk, misturado com modificação corporal. Tipo, todo mundo era meio ciborgue, ou meio planta, ou meio bicho. Era uma parada meio horror corporal também. E bastante comédia no meio. Era um one-shot, ou seja, uma campanha de uma sessão só. E lá participou o Bruno. Quer falar do seu personagem, Bruno? Eu era de boot, eu era uma mulher espiã, se eu não me lembro, e ela se submeteu a uns testes genéticos para fundir o DNA dela com planta. Era meio negócio. Eu acho que era uma samambaia, mais especificamente. Ela era uma mulher samambaia, era essa a piada? Eu acho que essa era a piada, que ela era a mulher samambaia. Enfim, mas ela não era nada sexual, ela só era uma espiã, meio femme fatale, né? Era esse o negócio. E era esse o sistema, né? Você misturava o seu DNA com de animal, com de planta, tinha ciborgue, um monte de piraçãozinha, coisa que você já tinha pensado antes mesmo da gente jogar RPG. Era algo que era pra ser um mangazinho que eu comecei a escrever quando eu tinha 8 anos. E aí eu evoluí isso pra um cenário de RPG. E tá até hoje. Eu penso em voltar como um cenário de RPG um dia. Não, é negócio maneiro, é bem maneiro. Essa sessão foi bem, né? Eu tenho boas lembranças dela, tirando o fato que um dos jogadores resolveu surtar com a namorada do Bruno na época, né? Uhum. Eles começaram, e ele começou a xingar ela abertamente, assim, durante a sessão. Ele era assim mesmo. A gente jogou mais campanhas com ele, né? Não, nunca jogamos mais com ele, não. E os personagens eram... Um personagem desse jogador era Dr. Ajna. Dr. Ajna, isso aí. O personagem dele era o Dr. Ajna, que era um gênio do mal, com vários robôs e drones e coisas assim. Tinha um personagem que eu não lembro direito o nome, mas ele era um cara meio edgy, assim. Ele tinha um braço feito de poder psíquico, que era coisa da setting, que algumas pessoas conseguiram despertar poder psíquico. E ele não tinha um braço, e o braço dele era substituído por esse braço espectral. Você vê que o nível mental, né, e da maturidade vai aumentando conforme os anos passam, né? Ainda é bem besta. Isso aí é o quê? Meio de 2015? Isso, a gente ainda tinha uns 15, 16 anos, mas ainda era bocó. E ele tinha uma katana, esse personagem. E a outra personagem era a Delta. Ela era uma robô muito grande, forte. Era uma hacker e ao mesmo tempo era a lutadora do grupo. Sessão interessante, foi legal. A ideia era só ser uma sessão mesmo. E funcionou bem como uma sessão. Foi a primeira vez que eu mestrei, me diverti bastante. E é ali que eu meio que gostei muito de mestrar. Eu continuei mestrando por bastante tempo. Até fiquei muito tempo sem jogar como player. Nesse mesmo ano teve a minha sessão de D&D. A primeira sessão que eu mestrei de D&D. Até hoje eu mestro a mesma história, porque dá 3, 5 sessões, a campanha acaba. E eu tenho vontade de mestrar a mesma história de novo. E finalmente parece estar indo à frente. E nesse mesmo tempo, acho que 2015, né, Daniel? Foi quando você teve a sua primeira sessão, não? Foi sim, foi a minha primeira sessão. Na verdade, começou com um protótipo de sessão de Cyberpunk. Lembro muito bem que a primeira ficha que eu montei, que demorou, sei lá, umas 5 horas pra montar. Aqui eu montei com você, né? Foi isso mesmo. Você montou comigo e, cara, demorou muito, assim. A gente ficou horas montando, escolhendo implante. Comecei a me interessar. Fiquei orgulhoso no dia seguinte até descobrir que a sessão não rolou. E, sei lá, que não rolou. Um dia vai rolar. Peraí, o Cyberpunk... Qual Cyberpunk foi esse? Cyberpunk 2020, onde você jogou com o João Gutierrez. Você ia jogar... Não, isso aí não era 2015. Cara, 2016. Mas, Daniel, a sessão que você mestrou foi em qual ano?
A ação que eu mestrei foi bem antes, foi tipo 2014, também mestrei em 2015. Eu tinha interesse, eu sempre tive interesse pra RPG, mas é sempre aquele negócio meio jogado no início. Eu conheci RPG com o episódio Dexter, o episódio que o Tartakovsky escreveu que eles estavam jogando lá RPG, que o Dexter era qual a raça dele mesmo? Ele era um hobbit, né? Ele era um halfling. Ele começa o episódio sendo mestre até a Didi tomar o poder dele. E aí ele vira um homem-leta, né? Um halfling, um pequenino. Cara, que é um episódio que eu revi, acho que ano retrasado, eu gostei muito. E eu via também Caverna do Dragão, mas eu não sacava que era D&D, né? Não sacava que era um RPG. O jogo em si eu conheci com o Dexter. Eu também não fazia ideia. E tipo assim, eu jogava RPG escrevendo minhas próprias regras no início, era um negócio totalmente anarquia. Você criava as classes na base que você conhecia, você criava história lá. É até bom, você sabia mestrar, porque você criava lá a história, entendia um pouco do roleplay. Depois eu comecei a pegar aqueles jogos que tinham bastante aqui no Brasil, que era tipo um RPG solitário, que você lia o livro, e o livro era meio que um jogo, né? Que você fazia roleplay com o próprio livro. Você lia a história, jogava o dado, batalhava. Era um D10, eu acho, você tinha sua ficha de personagem. Acho que a primeira experiência de RPG que eu tive foi sozinho. E depois eu comecei a jogar, né, com esses meus amigos. A gente jogou o sistema de D&D 5e, totalmente não lendo livro, como toda a primeira vez. E depois o Bruce me chamou pra jogar o Star Wars, de novo não lendo livro. O Star Wars foi antes de você mestrar a sua primeira sessão? Foi depois. Foi depois? E como foi a sua primeira sessão? Um caos. A gente começou bem, taverna, aquele negócio básico, personagens se conhecendo, tava muito divertido, até parecia um vilão. Aí começou a guerra de mecânica, porque a gente não sabia fazer a mecânica. Porque, cara, são livros grandes, você não sabe como se orientar naquilo na primeira vez, você acha que tem que ler tudo, você não precisa ler tudo na primeira vez, você tem que ter uma leitura seletiva, porque você tem que ler as partes que você tem que aprender a jogar. A gente tentava ler tudo e não conseguia ler, ou lia algumas coisas, mas lia as coisas erradas. Então a gente acabava não entendendo nada do livro e jogando de qualquer coisa, né? De primeira mão, eu sempre recomendo dar uma passada de olho em tudo, assim, ver o que você acha importante. E ninguém é obrigado a decorar as regras, né? Isso você faz com o tempo. É bom ler o livro no começo, mas ninguém faz. Não, ninguém vai fazer. Todo mundo só quer sentar e jogar. E é essa experiência normalmente quase todo mundo tem, né? Com meus RPG. E você juntou com a gente na sessão de Star Wars, não foi, Daniel? Foi. Foi muito legal o primeiro dia. Que já foi em 2017. Foi a minha primeira experiência como player. Eu não sabia ser player. Quer dizer, ainda quase não sei ser player. Mas o Bom Dia Lucas era meio bizarro, porque ele era da raça do Jar Jar Binks, né? Deixa eu pegar o primeiro momento do Diguinho aqui, só pra gente continuar a timeline certinha de meio que a gente evoluindo jogando RPG. Tranquilo. A minha primeira sessão como jogador foi na campanha do Bruce. É porque eu sou um pouco menor que a galera do grupo, tipo, em questão de idade. E ele tinha chamado meu irmão, e o Bruce que já era amigo meu, me chamou também, assim. Porque o Diguinho, eu era amigo do irmão do Diguinho, e quando a gente ia pra viajar, essas coisas, às vezes o irmão, a mãe dele levava o Diguinho junto, e a gente acabava interagindo bastante. Porque o meu irmão nunca foi muito nerd, assim, né? Nerd culture. Então eu tinha um pouco mais a ver com o grupo, mas mesmo assim eu não interagia tanto. E eu fui convidado pra jogar, e todo mundo tem uma história, assim, de Caverna dos Dragões, etc. Eu meio que só fui jogado no meio do mundo de D&D, porque eu não conhecia, de verdade, eu não conhecia. Quando me chamaram pra campanha, eu fui ler sobre, fui ver as coisas, achei muito maneiro. Só que como todo bom player de primeira sessão, eu não li o livro, eu não li nada do livro, aliás. Eu fiz a minha ficha, eu fui jogar... Foi meio que isso. Eu era o rogue mais inútil em existência. Mas foi legal, cara. Foi uma experiência que me marcou muito. E eu lembro que era uma mesa cheia de gente que eu não conhecia. Conheci o Bruce, o Bruno, meu irmão, e era meio que isso. Outra galera foi meio estranho, assim, interagir. E sei lá, eu me esforçava pra tipo, como a gente faz sessão aqui, eu fiz brownie, fiz sacolé. Nossa, era muito bom. Nossa, isso é um player que tem que bater palma. Player que vira e faz comida pro resto do grupo é alguém que merece um bom parabéns. Eu saía passando mal da tua casa, Dieguinho. A gente comia brownie, fandango, chupava sacolé, bebia Coca-Cola, aí de vez em quando rolava uma bebidinha, a gente tomava uma vodka, sei lá. Cara, eu saía mal, nossa, vontade de vomitar da tua casa. Eu sempre gostei de cozinhar. Essa quarentena eu cozinhando muito.
E, tipo, eu fazia brownie, assim. E eu aprendi a fazer sacolé também. Então, tipo, eu fazia pro grupo, porque era maneiro. Me sentia bem de poder ver a galera. Bom, mas, off-topic. Não, essa é a coisa mais importante. As primeiras sessões que eu tive com vocês, eu comia Cheetos e Dreher. Era uma mistura meio bizarra. Mas sempre acontecia. Isso é o primeiro personagem, Diguinho. O meu primeiro personagem foi um rogue, que eu fui persuadido em chamar de John Tex, que eu não sabia o que era na época. Porque você tava tava lendo o Jojo na época e você queria alguma coisa com J-O pro nome. O primeiro nome eu não lembro o que era, eu acho que era José. Johnny, era Johnny. Era Johnny, verdade. Johnny B. John Tex. E eu era um rogue que... Eu era Tiflin, não era? Você era um Tiefling Rogue, Eu era um sim. Tiflin rogue. E como eu não li o livro, eu tava meio que, tipo, meio inútil em combate. Eu ficava tentando fazer, tipo, acrobacia desnecessária. Tipo, ficar pulando das coisas com backflip, etc. E eu sempre errava. Então o personagem meio que virou esse rogue Tiflin que era meio só ruim no que ele fazia. Ele era meio que a piadinha do grupo, porque ele é o cara que tentava fazer parkour sempre e nunca conseguia. Eu não conseguia mesmo. Mesmo sendo um rogue com mais 9, eu rolava 2, 3. E pra quem não sabe, Tiflin ou Tiferinos, agora com a tradução a Galápagos, são uma raça que são pessoas amaldiçoadas por entidades do mal, diabos e demônios. E a linhagem delas ficam parecendo uns diabrinhos mesmo. Eles têm chifre, pele vermelha, varia de algumas maneiras, rabo. Algo bem edgy pra uma criança pegar e jogar, né? É aquela raça que você olha e fala, vou pegar. Então a gente tá vendo uma moda aí que a gente segue, que é fazer personagens mais edgy possíveis, rogues. E o meu segundo personagem depois também foi um personagem edgy, mas a gente vai falar disso depois. Também um Tiferino, só que uma classe mais edgy, né? Mas, só pra continuar, Bruno, você quer falar sobre o seu primeiro personagem de D&D? Meu primeiro personagem de D&D não foi dessa campanha, né, que eu joguei com o Diguinho. Não foi, mas foi da campanha antes dela. Antes, na sua primeira campanha de D&D, né? Uhum. Sua primeira campanha que rolou algumas sessões. Eu acho que rolou pouco, sei lá, umas 3 sessões, 4? Rolaram acho que 3 sessões. Então, essa sessão aí, essa campanha aí eu joguei como um pequenino, também ladino. Um ladino, um rogue, só que ele era mais ladrão. Ele era um ladrão de uma vilazinha, né? Eu não lembro exatamente da história dele. E lembro muito pouco do que aconteceu. Lembro mais por ter tido consequências dentro da sua próxima campanha. Mas não me marcou muito. Sei lá, eu não tava muito na batida de jogar RPG. Não sei, eu curtia, mas eu não tinha tanto interesse, eu não me aprofundava tanto. Tanto que eu, não tinha lido o livro mesmo nessa época. E o personagem, ele era um halfling, né? Um pequenino. Sim. Que são os hobbits, resumindo. Quem conhece os Anéis, eles são basicamente os hobbits. E ele tinha a cara do Draven, né? Do LoL. Do League of Legends. Você vê outro nível, né? Você botando assim em retrospectiva, eu fico um pouco de vergonha, assim, dos personagens que eu fazia. O próximo eu acho que é pior ainda, cara. O que eu joguei na campanha que eu joguei com o Diguinho era o Bruno Bucelati, também por causa de Jojo, que eu tava lendo na época, junto com o Diguinho e com o Bruce. Mas ele era um anão bárbaro. Ele não usava roupas. Não quero nem entrar no assunto, cara, é tão vergonhoso esse personagem. Então a gente deixa pro próximo episódio que a gente for falar. Não deixa pro próximo episódio, a gente fala aqui. Eu falo aqui, o Bruno Bucelati. Não, a gente fala. Vamos falar num episódio que seja mais focado em personagens e coisas assim, e a gente desenvolve mais. Sim, enfim. Mas se você quiser falar a pior parte do Bruce Bucelati, você pode falar agora, só pra deixar ele era prostituto. Tipo, olha que besteira, né? Peraí, qual é o seu personagem hoje em dia na minha campanha? É o Bruno Bucelati, porra! Eu nessa merda! Porra. Só que eu não posso, cara. Ele tem que ser ele. Não tem como, né? O personagem mais antigo, Não foi ele. Só que agora pelo menos, ele usa camisa. Ele aprendeu isso. Ele cansou, né? Não, cara, ele tem toda uma história tão longa, assim, que eu não sei como é que eu tirei da bunda, assim, a história. Que ele trabalhava como lenhador, tinha família na floresta, só que aí ele se meteu em jogada com a agiota. Olha, a agiota não era nem algo de meme na época. E aí ele não conseguiu pagar a agiota, e a agiota matou a família dele. Eu não lembro se matou a família dele. Matou, né? E jogou ele de um penhasco, só que ele não morreu quando caiu do penhasco. Ele bateu a cabeça, perdeu a memória. O que ele fez quando ele perdeu a memória? Não sabia nem quem ele era. Ele esqueceu o nome, pra você ver. O nome dele era Dankilcão, uma porra dessa. Ele foi trabalhar num prostíbulo lá do... Como é que é o nome dele, Bruce?
Pô, não lembro o nome dele agora. Pô, mas a gente fui trabalhando no prostíbulo, só que aí ele era o cara meio do BDSM. Olha só, eu tô ficando vermelho de vergonha aqui. Não tem ninguém me Pode vendo. parar, Bruno. Pode... Não. Ele era cara do BDSM, ele gostava de dor, ele se cortava, ele gostava dessas coisas, prender piercing no mamilo, ficar na corrente. Aí o chefe dele falou, isso aí tem potencial. Vou te fazer o quê? Vou te transformar no assassino, que você gosta de apanhar, né? Enfim, e ele virou um assassino. Porque todo mundo sabe que a melhor coisa que o assassino precisa é saber apanhar. Não, mas aí que vem o pulo do gato, porque o homebrew dele, que a subclasse dele era de homebrew. A original dele, na verdade, ele se transformava em animais. Mas o homebrew que eu uso dele hoje em dia é o Blood Barbarian. É um homebrew do Blood Barbarian. E quando ele entra em Rage, todo dano que ele recebe, ele transforma em pontos de sangue que ele pode usar para outras coisas, para aumentar o dano dele, esse tipo de coisa. Então ele leva porrada pra dar porrada. Exatamente. Então, assim, minha justificativa, eu tinha 15 anos e faz sentido com a subclasse. Mas eu morro de vergonha. Você tinha 15 anos, e aí quando você quis trazer ele de volta, você trouxe ele de volta, né? Só pela nostalgia da coisa. Eu acho que, na verdade, você apontou uma arma na minha cabeça e falou, Bruno, tem que ser ele, hein? Tem que ser ele. Não era... Vamos dizer que foi isso, então. Vamos dizer. Não, mas essa segunda campanha com o Diguinho foi mais legal, porque eu acho que foi a primeira vez que eu senti esse negócio de comunidade, que eu reuni amigos que não eram nem dos mesmos lugares. Tipo, o João estudava comigo, o Belize estudava com o Bruce, o Lucas era amigo do Belize, a gente nem conhecia ele. Aí tinha o Saldanha, que era irmão do Diguinho, que a gente não era tão amigo, mas que era amigo nosso também do colégio do Bruce. Aí todo mundo se reunia sempre, toda semana. Foi uma campanha que rolou alguns mesezinhos. Pô, rolou umas boas, tipo, 6, 7 sessões, assim. Eu já dei umas 6 sessões, eu acho. Então, mas rolou um tempo, e tipo, a gente se reunia, era bom, tipo, gastar o domingo com os amigos. Era uma galera muito diferente. Eu não lembro direito do que aconteceu no jogo, mas só de reunir com a galera, e tipo, eu fiz amigos mais próximos ali, foi bem bacana. Foi a primeira vez marcante que eu senti, pô, estou fazendo algo legal mesmo. Porque antes era, tipo, eu tava jogando com a minha namorada da época, Alice, e com outros amigos dela do colégio, né? Que jogou aquela primeira sessão de Cyberpunk, e na primeira de D&D também foi meio que a mesma coisa, mesmo que foi o mesmo esquema de amigos do Bruce, meus amigos, mas não tem lembranças tão marcantes. Mas acho que foi aí, com essa campanha aí do meu personagem que eu odeio, que senti, poxa, isso aqui é um hobby pra levar pra vida. Eu entrei no grupo com aquele RPG, assim, que a gente jogou depois. Eu acho que depois eu entrei na campanha do Bruno, que foi de Deadlands. Que foi... Sim, depois a gente jogou uma campanha de Deadlands, que é uma campanha de faroeste americano, onde eu joguei com o Diguinho, o Bruce, mais tarde a ela entrou. Então, em 2017, mais ou menos, a gente teve o primeiro revive que eu tentei fazer da minha primeira sessão de D&D, onde eu chamei meus amigos da faculdade, que eu tinha conhecido há pouco tempo, e um desses amigos foi a ela, onde ela fez o primeiro personagem dela. Quer falar um pouco sobre? Isso, meu primeiro personagem era, se eu não me engano, um meio-elfo bardo, que eu não lembro se era um bardo ou uma barda, se era uma mulher ou um homem, eu não lembro, mas provavelmente era uma mulher. Foi também assim, tava na faculdade, junto, né, com o grupo, e o Bruce falou, poxa, vamos jogar D&D com a gente, eu vou voltar, tô mestrando, vem entrar pra minha campanha. Eu falei, ok, o que eu preciso fazer? Ele falou, apareça. Então foi outra coisa de que assim, eu não li o livro, eu não sabia o que estava acontecendo. Ele falou, pensa alguma coisa que você gostaria de ser a história do seu personagem. Porque o seu personagem... E aí eu falei, ok, eu vou ser um bardo, um músico. Pra mim, um bardo era só uma pessoa que cantava ou tocava um instrumento, eu não fazia a menor ideia que era spellcasting. Mas a gente fez a ficha antes da sessão, né? A gente fez a ficha no dia, ou no dia anterior. Não, a gente fez na PUC a ficha. Você vê que outra coisa em comum é que ninguém lê o livro. Outra coisa é que ninguém lê o livro. Eu perguntei, eu preciso ler o livro? A Bruce falou, não precisa ler o livro. Eu li o livro quando eu fui ser DM de D&D, 4ª edição. E depois quando... Essa foi a minha primeira campanha de 5ª edição que eu mestrei. E aí eu li o livro pra ela também. E meio que foi por isso, assim. Se o DM leu o livro, ele ajuda todo mundo nas regras e a galera ficou meio por alto. Então a galera ficava meio perdida em algumas coisas, mas aos poucos ele dando melhor. Hoje em dia a gente sabe que ler o livro ajuda bastante, né? Eu mas lia... Não é tão necessário. Eu lia as partes, né, que eu precisava. Então, vou fazer um bardo, eu vou ler a parte de bardo. Vou fazer um tiefling, eu vou ler a parte de tiefling.
E só quando eu comecei a mestrar que eu resolvi ler o Monster Manual, e aí eu li o livro inteiro, e por aí vai, o Volos, enfim, os outros livros. Mas esse primeiro personagem foi assim, eu quero fazer um personagem que é músico, porque eu acho, né, eu achava que eu ia cantar durante a sessão, porque eu sou louca, não fazia a menor ideia do que era RPG. E Você realmente achava que ia ter que eu cantar? realmente achava que eu ia ter que cantar durante o RPG, e eu fiquei muito nervosa antes da sessão, eu comecei a tremer, desesperada, porque eu mal tenho um relacionamento com essas pessoas. Você sabia o que sobre RPG antes da sessão? Assim, eu assisti o desenho Caverna do Dragão quando eu era pequena, eu amava. Eu não fazia a menor ideia que era relacionado. Inclusive, depois de eu começar a jogar, eu só me toquei que o desenho tinha a ver com o jogo quando eu vi o Bruno com uma camisa com a imagem do desenho escrito Dungeons and Dragons. Eu fiquei, verdade, né? Camisa que ele usa até hoje. Também eu comprei ela tem 2 anos. É verdade. Daniel falou como se fosse de 50 anos atrás. Então fale sobre esse personagem. Mas meu personagem era isso. Era eu sem fazer a menor ideia do que eu tava fazendo. Ele tinha um nome, E né? eu lembro. Ele tinha um nome que eu não lembro. E não tá na sua não tá na ficha ele. Era algum nome tipo Lily. Era um nome genérico de gente. Eu não acho- era um nome tipo de camisinha, né? Entendi. E... e eu lembro que durante a primeira sessão eu me juntei com um outro jogador que se chamava Zippo. Era, se eu não me engano, um Dragonborn, e a gente entrou numa casa pra fumar, e a gente ficou durante a sessão inteira fumando, sem saber o que estava acontecendo. A casa pegou fogo, e gritos e coisas explodindo, e a gente lá fumando, até, tipo, o chão colapsar e a gente cair, e, assim, foi muito confuso, eu não sabia o que estava acontecendo. E você teve que sair mais cedo até, né? Eu tive que sair mais cedo da sessão, por conta de família, e enfim... E foi só. Você jogou muito outra confuso. sessão que teve? Eu não lembro. Eu acho que eu até ia participar da segunda sessão, ou participei, e aí eu matei o personagem, porque Eu acho que tu não morreu, não. Eu acho que você faltou a sessão. provavelmente. O Zippo, queria só comentar que eu não sei se eu vou conseguir comentar sobre ele em algum outro momento, mas eu adoro o Zippo. Quem sabe da história dele, ele é um amigo nosso que a gente não vê há muito tempo, porque saiu de engenharia, foi fazer medicina e desapareceu. E o personagem dele era um Dragonborn druida, chamado Zippo, e o nome dele era Zippo porque ele era um isqueiro. Ele realmente era um isqueiro de um mago muito poderoso, que após a morte desse mago, a energia desse mago entrou em todos os seus objetos e animou todos os objetos dele, Eu não fazia ideia disso. inclusive o isqueiro. Então o Zippo era, na verdade, um isqueiro de um mago que foi animado pra virar um druida Dragonborn, que a personalidade era puramente sou um maconheiro. Claro, ele era um isqueiro. Claro, ele era um isqueiro. É, Acendia o cachimbo do mago. não pode falar isso. Não pode falar isso. Ele era um personagem que ele era um fumante, ele gostava de fumar. Não, o personagem era maconheiro, qual que é o problema? Ele gostava de fumar a erva. Ele fumava incenso de Que não era maconha. A erva não era maconha porque o mundo de D&D não tem maconha, era uma Sim, outra erva. O personagem dele tinha um Depende. romance com um NPC famoso, Mary Jane. Precisa disso? Ai, Tem necessidade? e ele também tinha o bordão, né? Que, pô, vou fumar maconha, mas não era maconha. O outro bordão dele que era sou um Dragonborn, mas mantenho respeito. E após essa sessão, teve a minha campanha de Star Wars da Fantasy Flight Games, sistema completamente diferente, onde eu finalmente resolvi me perdoar com o senhor Daniel pelas sessões que eu prometia mestrar para ele, nunca mestrei. E eu chamei ele e vários outros amigos, incluindo a ela, para jogar essa campanha de Star Wars, e ele fez o primeiro personagem RPG dele. Você pode falar um pouco sobre ele, Daniel? Cara, o Bom Jar Lucas era um personagem meio inexperiente, né? Porque eu não tinha pegado muito o lance do RPG. E foi a primeira vez que eu cometi um erro que eu cometi de novo e cometi umas 4 vezes, que foi confundir raça com classe. O Bruce me perguntou qual era a classe que eu queria no Star Wars, eu respondi Jar Jar Binks. Cometi o mesmo erro com o meu outro personagem. Mas do Bom Jar, eu era o Jar Jar Binks, né? Ele não tinha muita autonomia. Ele era da raça de Jar Jar Binks, mas ele foi ganhando personalidade ao longo do jogo. Ele era um Gungan.
Ele era um Gungan, né? Que é a raça do Jar Jar. E, cara, você aprende com ele. Personagem é tipo amigo, tu vai se aproximando aos poucos. E primeira sessão foi meio caótica, porque eu não era tão experiente como player, na verdade, não jogava como player. E eu tentava interpretar o personagem, só que eu tentava com a voz do Jar Jar Binks. Aí foi, sei lá, eu tenho vergonha de mim às vezes. Você lembra o que ele era, além de ser um Gungan? Ele era um comunista escravocrata, eu acho. Ele era um detetive Isso também. comunista escravocrata. No mundo de Star Wars, gente, não é de verdade. E foi um dos poucos personagens das nossas campanhas que teve uma morte, né, Daniel? Essa foi uma morte bem legal, me lembro bem. Onde o Bom Jar Lucas, já não lembro como, mas ele se meteu no meio de um... Eu acho que foi sem querer, assim. Foi numa arena que não mas era... tipo, você não tava, tipo, pra entrar na arena. Você entrou na arena sem querer. Eu entrei sem querer e tava todo o ambiente dizendo... É que era o seu amigo. Tava todo o ambiente dizendo que não ia ter violência, porque o cara que eu ia lutar na arena tava querendo paz. Mas, sei lá, eu me achei forte na época, tava com uns itens bons, tipo, de verdade, tipo um socão com laser. A história é que você queria entrar em contato com o seu amigo, né, o Âncora Azul. E ele tava lutando, e você entrou na arena enquanto ele tava lutando contra outro cara, e você puxou briga com ele também, e usou, em vez de lutar com as mãos, como deveria ser usado naquela arena, você usou seus socos ingleses explosivos. E minha jetpack. Aí eu Isso voei, né, com a jetpack pro teto da arena, desci com o meu soco inglês explosivo. Dei um dano pra caramba nele, mas no final ele era mais forte e me espedaçou. Ele era um Âncora Azul, porque ele era... Foi uma morte tão marcante que a sessão, tipo, a campanha até acabou aí. Depois só foi declínio. E depois da campanha de Star Wars, teve o começo da sua campanha de D&D, não foi, Rafa? Isso. Minha campanha que entrou em hiato e vai voltar agora. Que eu sou aquela mestre que eu queria ler tudo, eu queria saber tudo, eu queria fazer tudo e, bem, eu tento. Eu li o Monster Manual inteiro 2 vezes, eu li o Volus quase todo, ainda não acabei. E eu não queria usar as campanhas padrão de humanos e elfos e aquelas coisas que a gente está acostumado. Eu falei, não, eu vou fazer uma coisa diferente. O meu reino principal meus 2 reinos principais estão em guerra. Um é de Dragonborns e orcs e o outro é de elfos e humanos. Então foi uma coisa meio... Eu quis fazer tudo do zero. Eu tenho raça homebrew, meus itens mágicos todos são homebrew, sou eu que faço ou eu pego de algum lugar. Tudo homebrew, eu não gosto de pegar coisa do livro. E dá muito mais trabalho, eu faço os mapas, eu desenho os mapas na mão. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar sobre é que todo mundo que fez campanha aqui até agora, a gente pegou, a maior parte começou campanhas que a gente chama de campanhas homebrew, né? A gente não pegou aventuras prontas, todo mundo montou as histórias e um pouco do mundo, mesmo com inspirações do próprio D&D, inspirações de Senhor dos Anéis e outras coisas que a gente viu da ficção. Todo mundo tentou fazer algo original. Você pode começar com uma campanha de aventura sem problema, é só o estilo que a gente acabou priorizando, foi o estilo de campanha de homebrew. Então, essa campanha foi uma que eu acho que começou com 6 ou 7 players. Eu tenho 6. Essa mania de botar gente demais na minha mesa e às vezes não dá muito certo. Eu quis basear a minha campanha não a partir do que a minha ideia de campanha era, mas sim a partir dos personagens. Então eu pedi para todo mundo montar a backstory primeiro, montar o personagem, e depois eu montei a campanha, e depois eu montei o mundo. Então o meu mundo foi muito baseado no que os meus jogadores falaram que tinha na backstory deles, que eles queriam ver, que eles queriam viver num jogo. Isso me deu, assim, uma experiência diferente. Não melhor, não pior, mas diferente. E eu gosto muito de fazer handout e fazer mapa e ficar lendo e inventando coisa. E, assim, não é uma coisa necessária para você se divertir com o seu jogo, para o seu jogo ser interessante e divertido. E vai muito do mestre. A gente vê que todo mundo aqui inventou uma maneira diferente de fazer o seu jogo ser seu. Você faz muito handout, que significa objetos físicos,
pergaminhos físicos para os players pegarem e abrirem. O Bruno até experimentou com isso um pouco antes do começo da sessão, acredito, que foi com um envelope que tinha uma parada para raspar. Isso é uma coisa super legal de... Qual a palavra que eu tô procurando? Os jogadores ficarem imersos, envolvidos na campanha. Lembro que o Bruno, a gente ganhou uma carta, eu tava nessa sessão, a gente ganhou uma carta e a gente tava com a carta pelo resto do jogo. O jogo demorou umas 6 horas, a gente ficou o dia todo jogando e no final a carta tinha uma coisa secreta nela que a gente não viu. Nossa, foi maravilhoso. Eu acho que foi isso que me inspirou a fazer handout. Provavelmente foi isso. Por isso eu até comentei que tinha um liquid paper, eu acho, bem discreto, em uma parte da... A gente achou que só fosse talvez um erro, alguma coisa assim, e quando a gente raspou tinha um segredo realmente da carta. Tinha algum símbolo, alguma mensagem. Alguma mensagem por trás. Pô, nem lembro. Por sinal, uma coisa muito interessante pra RPG são esses minigames, cara. Esses jogos de charada são muito interessantes. Pra mim é o que mais prende jogador. O mistério, seja ele um pequeno puzzle, um mistério, uma aventura em si, é o que talvez mais prende os personagens. E Bruno, eu sei porque você não lembra, porque você explicou pra gente que você não lembrava durante a sessão, que você fez aquilo bêbado. Cara, eu tava fumando muita maconha na época, só pode, que eu não lembro direito dessas merda. Não, você falou que tinha sentido a cara de Dreher pra planejar a sessão, Eu me lembro. e você acordou com essa carta pronta. Pô, pode crer. Não sei onde tá essa merda não, cara. Eu devo ter jogado fora ou ficou com vocês. Ô, Rabicho, Oi, tu lembra o nome da tua personagem dessa campanha? Sony Shiba. Sony Shiba, obrigado. Perfeito. Mas essa coisa de você manter os players entretidos é difícil, porque você tem que conhecer os players, você tem que estar com uma cabeça boa no dia da sessão. E o que acontece muitas vezes é que, se você se distrai ou alguém se distrai, a coisa meio que esfria. E você, pra voltar, ou você tem que parar dar um tempo, ou você tem que ter algum gatilho que leve os seus players a voltarem pra sessão. Eu acho até que é uma pressão que você não precisa ter na sua primeira sessão, né? A gente tá falando mais de primeira sessão, de primeiras campanhas. Eu acho que é muito legal, mas primeira sessão você pode ir no básico mesmo. A maioria das pessoas aqui a gente começou com bem básico, né? Um set de dados cada um, ou menos até, ou dividindo um set de dados por 5 pessoas. Antes do Bruce virar comerciante, né? Que teve uma hora que eu comecei a vender dado. A gente era no máximo 2, no máximo 3 sets de dado por grupo, e você passava o D20 pela mesa. E a grande verdade é que não faz diferença. Faz diferença. Não faz. E você consegue resolver. Tipo, o dado é mais difícil. Mas, por exemplo, um mapa pra você desenhar por cima, a gente jogou por muito tempo num feito de papelão, que eu botei plástico filme em cima. E você pode fazer muita coisa em casa. O RPG é um hobby muito caseiro. Você não precisa de muita coisa pra jogar ele. Tendo internet, você já consegue jogar de boa. E nem precisa você ir pra casa da pessoa, né? Agora na quarentena todo mundo tá tendo experiência de jogar o RPG online, obrigatoriamente, quase. Mesmo se não tiver muito amigo próximo na vida real, não precisa juntar pra ir na casa de alguém. Se não tiver uma internet, um computadorzinho, você consegue resolver fácil jogar um RPG. Tem plataformas boas, o Tabletop, o Roll20. E realmente, assim, você para uma primeira sessão, vocês até estavam falando, eu não sabia o que fazer, eu joguei numa taverna. Assim, é assim que a maioria das campanhas começa, e as coisas são clichês por um motivo, porque elas funcionam. A minha primeira sessão eu fiz a mesma coisa. Um dos personagens era um mágico que estava se apresentando com as ilusões dele dentro da taverna, e o pessoal assistiu, e foi dali que a party se juntou, e, cara, é assim que acontece. O mestre não tem que ter medo de fazer clichê, porque no fundo quem vai fazer a história são os players. Isso. Realmente. E Diguinho, você quer falar um pouco sobre você é o DM mais recente do grupo, né? Começou esse ano. Eu no começo do ano tive uma epifania, assim. Eu falei, cara, eu vou fazer uma campanha de D&D. E eu já tenho uma ideia do que eu quero fazer. E depois de eu falar a ideia, eu só percebi que era o Esquadrão Suicida.
que eu queria que todos os players fizessem uma backstory, que no fim dela eles fossem presos por algum motivo. Como eu fui fazer a minha campanha, eu falei, pô, pelo menos eu vou ler o livro pra ter uma base boa. Um dos primeiros capítulos do livro DM são os deuses. E ao longo que eu tava lendo aquilo dos deuses, dos panteões, etc., eu me interessei muito e eu falei, cara, eu vou ter um foco maior nisso aqui, eu vou fazer meu próprio panteão. E a partir disso eu fui criando meu mundo. Um mundo onde os deuses têm uma importância muito grande. Eles são presentes, existentes, existem semideuses. Mas de resto é um mundo bem padrão, assim. E, cara, a primeira sessão foi difícil de começar, sabe? Eu acho que eu fiquei umas meia hora pra, tipo, falar, ok, vamos começar. Porque você não sabe como fazer aquilo. É uma experiência muito diferente, sabe? É como se você estivesse contando uma história pra 5 pessoas sentadas numa mesa, só que todas elas participam junto. Então você não sabe quando parar pra elas fazerem o que elas têm que fazer, etc. E tem um pouco daquela pressão, né, de apresentar trabalho na escola. Tem bastante disso. Mas quando você pega o jeito, você vai sem problema depois. Você né? fica preocupado se você tá sendo interessante, se a história tá sendo interessante. Às vezes meio desesperador, na verdade. E, tipo, como todo primeiro DM, assim, mas, tipo, ao longo desse tempo eu aprendi muita coisa. Eu não levo crítica do jeito errado de ficar me sentindo mal por causa delas. Eu gosto de, tipo, aprender, assim. Eu anotei tudo que me falaram pra tentar melhorar em cima dessas coisas. Eu sinto que eu aprendi muito das minhas primeiras sessões. Foi que, assim, eu planejava muita coisa e histórias que os players não acharam ainda e estão muito longe de achar. Cara, beleza, foi um super planejamento que eu fiz. E que, assim, hoje eu vou planejar uma sessão, eu sento e falo, ok, qual vai ser o tópico? Vai ser isso. E eu não preciso planejar muito além, porque a minha campanha não revolve sobre qual é a minha ideia do que a campanha tem que ser. A campanha revolve sobre os players. É sobre o que os personagens estão fazendo e a história só vai se desenvolver enquanto eles estiverem fazendo alguma coisa, não eu. E isso é uma parada que você tem que levar, assim, que, tipo, não fazer a campanha pra você e sim pra seus players. Se eles não se sentem confortáveis, ou se eles não estão gostando do rumo que tá tendo, qualquer coisa assim, que, tipo, crítica assim mesmo, é bom levar. E no fim tem que ser divertido, né? Exato. Não é pra ficar preocupado com planejamento, que... Cara, no fim, se você não planejou, joga. Se você planejou, joga também. Na maioria das vezes, as cenas improvisadas acabam sendo as melhores, né? Eu sinto um pouco isso. O importante da sessão é estar todo mundo se divertindo. Se uma pessoa não estiver se divertindo, aquilo vai se espalhar e todo mundo vai sentir. E, tipo, ao longo, essa experiência, cara, foi muito maneiro. Mestrar, eu acho que é 20 vezes mais maneiro que ser player. Porque você controla o mundo inteiro e você conta a sua história. Ser player é absurdamente divertido também. Ainda mais quando você gosta muito do seu personagem. Mas são coisas diferentes. Vocês veem, né, que todo mundo aqui teve experiências muito diferentes. A ela, o Diguinho já começaram a mestrar com grupos que já estão mais experientes, já lendo o livro, já tendo jogado antes. E isso cria uma experiência diferente de por exemplo, o Rabicho, eu e o Bruno, que mestramos para criancinha de 13, 14 anos, puro besterol. Mas no final todo mundo se divertiu, né? Maior parte do tempo a gente sempre tem aquele momento que a gente dói a barriga de tanto rir em algum momento. Cara, mestrar pra criança é muito legal. Até pra adulto a gente acaba tendo esses momentos ainda de pura diversão, de criancice. E eu acho que é uma coisa, tipo, não é pra ter medo, sabe? Ninguém saiu machucado, ninguém saiu chorando. Quando a gente não lia o livro, quando a gente não tinha raça, a gente se divertia, a gente bebia, comia, fazia amigo. Quando a gente começou a ler o livro, ficou uma merda. Tudo piorou depois que a gente parou de beber pra jogar. A dica é não ler o livro. A gente percebeu, porra, que merda é essa? Eu tenho que seguir regra, eu tenho que fazer Excel. Porra, que se foda. Vou dar minha dica aqui de mestre. Se você, dono do podcast, quiser... Eu acho que eu já te chamei pelo nome, né? Já me chamaram, eu não tenho problema. Eu me apresentei, na verdade, sem vocês perceberem. Ah, tá. Então não vou dar dica, não. Quero mais que se foda. E isso que importa, né? Não ter medo de fazer o personagem da maneira que tu quer fazer. Você vai lembrar ou com muita vergonha, ou você não vai lembrar, igual o Diguinho, ou com orgulho, como o Daniel lembra. E jogar, né? Todo mundo aqui jogou com o mínimo possível, ninguém comprou 1 milhão de miniaturas, nem nada pra começar a jogar. Mas, resumindo, RPG é juntar os amigos, convencer um bando de bobo a fazer exatamente isso. Falar em convencer um bando de mongol, Bruce, conta aí das suas experiências de caçar players pra entregar backstory e se interessar por iniciar o jogo, que é uma coisa difícil. Porra, pra caralho. Puta que pariu. Porra. Isso é pra outra história. Mas vai ter uma música de abertura?
Eu vou editar, acho que sim, eu acho que vou editar, vai ter uma música de fundo, sim. Cara, a abertura podia ser a trilha sonora do Captain Claw. Podia, uma boa música, uma música aventuresca. É boa. E música de videogame não cai no copyright, então, ó. Não? Pô, e também esse jogo cair em copyright é difícil, Bruce. Imagina que eu sou processado por Capitão Claw, acho que é um plus, né? Ia ser maravilhoso.